Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Filhos e filhas, nós vamos meditar aqui o capítulo 4 do Tratado da Verdadeira Devoção. Depois, meditaremos o capítulo 5 em áudio, que eu vou enviar a vocês. Por que meditar em vídeo esse quarto capítulo? Porque exatamente ele é o capítulo, talvez menor, mas o capítulo mais essencial dessa consagração. Portanto, eu quero meditar com vocês esse capítulo, de modo a tentar sanar o máximo das dúvidas que podem aparecer entre vocês. O quarto capítulo tem como título Da Perfeita Devoção à Santíssima Virgem ou A Perfeita Consagração a Jesus Cristo. Ele começa dizendo no número 120 que a mais perfeita devoção seria exatamente aquela devoção pela qual nós nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus. A devoção mais perfeita, eu já disse isso em outro momento, é aquela que nos une a nosso Senhor. Uma devoção que não nos levasse à união com nosso Senhor não poderia ser chamada de verdadeira devoção. Se a devoção a Nossa Senhora nos afastasse de Jesus, essa devoção não seria verdadeira e, portanto, não deveria ser buscada de forma nenhuma. Depois ele diz que, como Nossa Senhora é mais conforme a Jesus, segue daí que de todas as devoções, aquela devoção a ela é a mais perfeita, porque ela nos consagra mais perfeitamente a Jesus. Depois ele diz, continuando ainda, que a mais perfeita consagração a Jesus é exatamente a consagração do nosso batismo. Portanto, a verdadeira devoção, a mais perfeita devoção, seria aquela que me leva a renovar os votos do meu batismo. Aquelas promessas feitas no dia do nosso batismo, ele diz, esta renovação do nosso batismo seria a consagração mais perfeita. E ele considera que a Santa Escravidão é exatamente esta renovação do nosso batismo, renovação das promessas do batismo. E, portanto, é a devoção mais perfeita. No artigo 1º, no número 121, São Luís fala de uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem, e ele diz o que nessa consagração nós entregamos a Nossa Senhora. Ou seja, existem várias consagrações. O que esta consagração faz com que eu entregue a Nossa Senhora algo de específico? Ele diz, em primeiro lugar, por essa consagração nós damos a Nossa Senhora o direito sobre todos os bens do nosso corpo, todos os membros do nosso corpo e todos os nossos sentimentos, sentidos. Olho, olhar, ouvir, falar, o paladar, aquilo que nós sentimos. Segundo, nossa alma, com todas as suas potências. Quais são as potências da alma? A inteligência e a vontade. Então, nós consagramos a Nossa Senhora o direito sobre a nossa vontade, sobre a nossa inteligência. Depois, terceiro, todos os nossos bens exteriores, que nós chamamos de fortuna, presentes e futuras. Ou seja, aquilo que eu possuo hoje, em bens materiais, minha casa, meu carro, meu trabalho, tudo isso, a partir de agora, vai pertencer a Nossa Senhora. E aquilo que eu vou conseguir no futuro, também pertencerá a Nossa Senhora. Quarto, nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes, nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Aqui tem um ponto muito importante, nós devemos ter clareza,
Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós estou meio gripado, filhos, então preciso, às vezes, um pouco de ir mais devagar. Aqui tem um ponto importante, porque quando nós consagramos a Nossa Senhora, nós não consagramos só aquilo que nós somos agora. Nós consagramos aquilo que nós fomos desde o início, desde o nosso batismo. Nós voltamos lá e consagramos toda a história do nosso passado. Isso é muito importante, porque muitos de nós, talvez no passado, não teve a graça de ter uma vida reta, uma vida santa. E, às vezes, pelas dificuldades da vida, nós vivemos situações muito difíceis, não é? Situações até de pecado, e que nós nos envergonhamos, nós nos entristecemos, e às vezes essa história do passado se torna para nós como um inimigo que nos faz sempre sofrer porque nos lembra da nossa miséria. Bom, então, entender que por essa consagração a Nossa Senhora, nós entregamos também todo esse passado à Virgem Maria. Então, ela vai consagrar a nossa história, a história que nós já vivemos anteriormente, e aquela que virá no futuro. Isso é muito importante. Numa palavra de São Luís, tudo o que temos na ordem da natureza, ou seja, da nossa humanidade, e na ordem da graça, ou seja, aquilo que Deus pode nos dar. Tudo isso, agora e no futuro, ele diz, poderemos, aquilo que nós poderemos ter na ordem da graça, da glória, ou seja, aquilo que nós vamos receber no céu. Tudo isso sem reserva alguma, sem reserva de qualquer real, de um cabelo, da menor boa ação para toda a eternidade, sem pretender nem esperar a mínima recompensa, ele diz, a não ser a honra de pertencer a Jesus por ela e nela. Esse é o número 121, é muito bonito, e é um número que vocês têm que meditar sempre, porque ele é muito importante. No número 122 é a parte talvez mais difícil, e essa nós precisamos explicar bem, onde ele fala exatamente do que são esses méritos que nós entregamos à Nossa Senhora. São Luís diz assim, importa notar aqui duas coisas em relação às boas obras que nós fazemos. Ele diz, a saber, a satisfação e o mérito, ou valor satisfatório ou impetratório, e o valor meritório. Então, satisfação e mérito, ou valor satisfatório, ou valor meritório. Esses valores eles existem em toda boa obra que nós fazemos. Se eu dou um copo de água para um necessitado, eu fiz uma boa obra. Nessa boa obra existem dois valores, o valor de satisfação e o valor de mérito. Ele diz, o valor satisfatório de uma boa obra é uma boa ação na medida em que satisfaz a pena devida pelo pecado ou em que obtém alguma nova graça. O que significa isso? Em relação ao copo de água dado para o pobre, por exemplo. Você disse, eu vou acolher bem todas as pessoas que baterem na minha porta, por quê? Porque um dia eu fui muito vaidoso, um dia eu fui muito soberbo, muito avarento, e agora eu quero me converter. Então, para purificar os pecados do meu passado, a partir de agora, eu vou acolher bem todas as pessoas. Ou seja, esse é valor satisfatório. Ou então você pode dizer assim, eu vou oferecer um copo d'água para todas as pessoas, porque eu quero alcançar de Deus uma graça, não é? Que é a graça de ser mais simples. A graça de que um dia também no céu, não é, nosso Senhor me acolhe e me dê o repouso, né, me dê o descanso. Portanto, é o que ele diz aqui. O valor satisfatório de uma boa obra é uma boa ação na medida em que satisfaz a pena do pecado passado, como eu disse, né, vou oferecer água para reparar os pecados do passado. Ou então para adquirir uma nova graça, ou seja, vou oferecer aos pobres algum bem para que um dia também eles me recebam no céu. Isso é em relação ao valor satisfatório. O valor meritório é uma boa ação enquanto merece a graça
e a glória eterna. Em que sentido? Naquele copo de água que você deu para o mais necessitado e que você queria, por exemplo, na satisfação, purificação de um pecado passado. Além dessa graça da purificação, da satisfação do pecado passado, você alcança uma nova graça, enquanto merece a graça. Por quê? Porque oferecer aos pobres, aos necessitados, algum bem, nos dá direito a graças diante de Deus. Nosso Senhor falou isso. Aquele que acolhe, né, um desses pequeninos é a mim que acolhe. Nós receberemos uma recompensa por toda a boa ação. Essa recompensa é a graça. Né? E como recompensa eterna, nós vamos receber a glória. A glória no céu, a glória no paraíso. Portanto, toda boa ação atrai sobre nós novas graças. E nós precisamos fazer boas ações para alcançar mais graças. Né? O que ele diz é que toda boa obra tem a graça que nós recebemos, mérito de ter feito, e o valor satisfatório, que pode ser para purificar um pecado passado, meu ou de outra pessoa, e para adquirir uma nova graça. Depois ele continua. Ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o valor satisfatório e todo o valor meritório. Ou por outro lado, ele diz satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Significa que aquele copo de água que eu ofereci para o mais necessitado, tudo que eu ganhei de Deus, daquela minha boa ação, eu consagro a Nossa Senhora. Tudo. Não tenho direito a nada. Não tenho direito à satisfação, né? E ofereço o mérito. São Luís diz, continuando, damos-lhes nossos méritos, nossas graças, nossas virtudes, não para comunicá-los a outros. O que significa isso? Nós precisamos dos méritos para nos salvar. Nós não podemos dar a outras pessoas. Né? Às vezes o marido diz assim, meu bem, vai lá na missa e reza por nós dois. Isso não existe. Não tem como você fazer a parte do outro. Por quê? Porque a boa ação foi sua. É você que tem mérito. Não tem como transferir o mérito. Só Jesus, o único, só Jesus transferiu os méritos dele para nos salvar. Porque senão nós nunca seríamos salvos. Então a esposa não pode salvar o marido, ela pode interceder, pode oferecer satisfação. Mas se o seu marido não tiver boas obras, mérito, ele não entraria no céu. Então São Luís diz, nós não podemos dar para outras pessoas. Por quê? Porque nós precisamos desses méritos para nos salvar. Mas nós oferecemos a Nossa Senhora, São Luís diz, porque nossos méritos, graças e virtudes, propriamente falando, são incomunicáveis, só Jesus, né, poderia nos comunicar. Depois ele diz, mas para conservá-los, aumentar e encarecer. São Luís diz, nós entregamos esses méritos à Nossa Senhora para que ela possa guardar. Porque qual é o nosso problema? São Paulo fala que nós somos como um vaso de barro, que nós ganhamos as graças e perdemos logo ali. Você faz uma boa ação e logo comete um pecado e perde todo o fruto da boa ação. Portanto, existem muitas coisas que mancham nossas ações. Né? E nesse sentido, nós precisamos realmente dar para quem pode cuidar. E São Luís acredita que Nossa Senhora saberia cuidar. Não só cuidar, saberia enriquecer, saberia fazer crescer. Isso é o que é mais importante. Né? Depois ele diz, damos-lhes também nossas satisfações, para que ela comunique a quem bem lhe pareça, para a maior glória de Deus. Aqui também é muito importante, porque, como eu disse, você reza e você pede a Nossa Senhora ou uma graça, ou a purificação de algum pecado meu ou de outra pessoa, ou uma intercessão por outra pessoa. Uma pessoa pede a você, reze um terço por mim,
porque eu preciso muito alcançar uma graça, preciso muito da minha conversão. Você reza o terço. Você disse a Nossa Senhora, mãe, eu vou rezar esse terço na intenção do Frei. O valor da satisfação, Nossa Senhora dava para o Frei. Ficava para você o valor do mérito. A partir do dia que você faz essa consagração, você perde esse direito de oferecer por sua própria vontade esse valor para outra pessoa ou para si mesmo. Que muda então? Quando você vai rezar, ou quando alguém pede oração para você, diz, Frei, reza por mim, você diz, vou rezar. E você vai rezar. Só que você vai rezar com Nossa Senhora. Você vai entregar tudo a Nossa Senhora. Então você vai dizer, mãe, tal pessoa me pediu oração. Se for da sua vontade, então conceda a ela essa graça. Você vai perder o direito de determinar para onde vai o valor da sua oração. Então, naquela hora, sua oração se torna mais perfeita, porque você deposita tudo no coração de Nossa Senhora. Poderia até dizer assim, quando alguém te pede oração. Diz, Frei, reza por mim. Você pode dizer para ela, já está no coração de Nossa Senhora. Vou rezar. Então, nós aprendemos, nesse caso, com a consagração, a realmente confiar em Nossa Senhora. Depositar tudo no coração de Nossa Senhora. Pois no número 123, São Luís diz, daí segue, primeiro, por esta devoção, damos-nos a Jesus do modo mais perfeito. Né? Porque não existe uma forma de se consagrar mais perfeita do que essa, porque nós damos tudo, direito sobre tudo, dos bens interiores, exteriores, das graças que nós ganhamos, do valor da satisfação. Isso nem o religioso faz. Quando eu me consagrei a Nosso Senhor, eu dei a Ele o direito dos meus bens exteriores, pelo voto de pobreza, dos meus bens interiores, né, pelo voto de obediência, e dos meus bens dos sentidos, pelo voto de castidade. Mas aqueles bens do valor, do mérito, da satisfação, esse eu não dei. Esse direito eu ainda tenho como religioso. Não tenho mais porque sou consagrado como escravo. Mas como religioso eu teria o direito de dizer, mãe, eu estou rezando por essa pessoa, por aquela pessoa, oferece isso para tal fulano, e agora não. A partir daquele dia que eu fui consagrado, tudo eu coloco no coração de Nossa Senhora. Segundo, ele diz, uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus por Maria, já não pode dispor do valor nenhum de suas boas ações. E aqui é muito importante. Nós perdemos esse direito. Então, tudo que nós sofremos, ele diz, tudo que pensa, diz e faz de bem, pertence a Maria. Entende que essa entrega realmente é uma entrega total. Né? Depois, terceiro, ele diz no número 125, a consagração é feita conjuntamente à Virgem Maria e a Jesus. A Santíssima Virgem como meio mais perfeito e a Jesus como nosso fim último, o qual nós devemos sempre buscar e nos consagrar. Portanto, é uma consagração unida a Jesus por Maria, como diz São Luís. No número 126, ele fala que é uma perfeita renovação dos votos do batismo, aquilo que eu disse no início, né? Que é a consagração mais perfeita, mas às vezes a gente esquece daqueles votos do batismo. E nós precisamos renovar. Nós renovamos a cada ano, na ocasião da festa da Páscoa, no Sábado Santo, renovamos os votos do batismo. Mas às vezes a gente esquece. Né? E ele diz, esta consagração à Nossa Senhora é exatamente a renovação mais perfeita do nosso batismo. Depois, ele diz no número 131 que muitas pessoas querem dizer que essa consagração é coisa nova, inventada. Né? E ele vai dizer que, na verdade, não. E vai falar, né, de tantos concílios que aprovaram essa consagração, tantos santos do passado, tantos cristãos que viveram esta consagração, e que de forma nenhuma
esta consagração seria nova ou uma invenção moderna, né? No número 132, ele diz: alguns podem alegar que essa devoção, levando-nos a dar a nosso Senhor pelas mãos de Maria o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações, esmolas, torna-nos impotentes para socorrer as almas dos nossos parentes, amigos e benfeitores. Como eu disse, como você vai perder o direito de aplicar o valor da sua oração para tal situação? Vamos supor, está com um parente enfermo, né? E você quer rezar por aquela pessoa, quer pedir uma graça especial à Nossa Senhora. Antes da consagração, você podia fazer um jejum e dizer: mãe, é pelo aquele enfermo, por aquele enfermo. Ou fazer uma oração do rosário e dizer: mãe, coloca na intenção daquela pessoa. Depois da consagração, nós não podemos fazer mais isso. Então, alguém diz assim: então, minha oração perde o valor, perde o poder, porque eu não posso mais, por exemplo, estou passando dificuldade em casa e não posso mais rezar por aquela intenção específica. Vou ter que rezar sempre colocando no coração de Nossa Senhora. É verdade? É. Mas aí São Luís explica, né? A esses que pensam assim, ele responde: não é de se acreditar que nossos amigos, parentes e benfeitores sofram qualquer prejuízo porque nós somos consagrados a Nossa Senhora, né? Isso seria uma verdadeira injúria, ele diz, né, à bondade de Jesus e Maria. E segundo, né, porque por essa prática, isso não impede que nós rezemos. Na verdade, ela nos leva a rezar com mais confiança, como eu disse. Muito mais confiança, porque se tal pessoa me pedir oração, às vezes eu posso rezar por ela porque é minha amiga, porque eu gosto dela. Mas agora não. Quando eu rezo colocando tudo no coração de Nossa Senhora, essa oração é muito mais perfeita. Que é a Nossa Senhora que sabe quem precisa mais, né? E nessa hora eu confio mais. Então é natural que ele diz, com certeza, com mais confiança, né? Nosso Senhor jamais deixará de recorrer a quem de fato confia nele. Depois, no número 133, diz: outros talvez dirão, né? Se eu der à Santíssima Virgem todo o valor das minhas ações para que ela os aplique a quem quiser, terei de sofrer muito tempo no purgatório, porque nós não temos mais nem como purificar os nossos pecados do passado, porque nós oferecemos a Nossa Senhora o valor da satisfação. Como é que faz? A essa objeção, São Luís diz que é fruto mais do amor próprio, né, e da ignorância do que da compreensão da bondade de Deus. Ele diz: uma alma cheia de fervor e generosa, que antepõe os seus interesses ao de Deus, né, que tudo tem e dá a Deus inteiramente, sem reserva, só aspira à glória de Deus, ao reino de Jesus, né, que se sacrifica completamente, será castigado, ele pergunta, né, no outro mundo, por ter sido mais liberal com nosso Senhor. Ou seja, se nós demos tudo a Nosso Senhor, ele sabe que nós não temos mais nada. E aí Nosso Senhor vai nos condenar? Ele diz: isso é impossível. Ele diz: Nosso Senhor e Sua Mãe Santíssima se mostram muito mais generosos com aquelas pessoas que, nesse mundo, deram tudo a eles, né? Depois, São Luís vai entrar no capítulo 5º, que eu vou mandar para vocês como áudio. Como esse capítulo 4 ele é o capítulo mais importante, importa que vocês façam realmente as perguntas lá no grupo e eu vou respondendo essas perguntas. Vamos pedir a Nosso Senhor a intercessão do nosso anjo da guarda para que nos ajude a compreender bem a nossa leitura. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.